No programa Hora Extra dessa semana, você confere entrevista com o advogado Eduardo Cruel, que fala sobre a implantação do processo eletrônico na Justiça Brasileira e os desafios do novo sistema. Veja a reportagem sobre a conquista do motoboy, que agora tem direito a receber adicional de periculosidade. Confira ainda o lançamento da 5ª corrida de rua promovida pelo TRT de Goiás. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e nesse programa você vai conferir as seguintes notícias. TRT de Goiás lança a 5ª corrida de rua, que nesse ano tem como tema a luta contra o trabalho infantil. Motoboy já tem direito ao adicional de periculosidade. E no quadro de entrevistas, vamos receber o advogado Eduardo Cruel, que vai falar sobre a unificação que será promovida pelo processo eletrônico na Justiça Brasileira. O Hora Extra está começando agora. Juntos na corrida contra o trabalho infantil. Esse é o tema da 5ª corrida de rua que será promovida pelo TRT de Goiás. Confira como foi a cerimônia de lançamento do evento. O lançamento da 5ª corrida do TRT de Goiás reuniu atletas, patrocinadores e servidores do tribunal e contou com a presença da presidente do TRT de Goiás, desembargadora Elza Cândida da Silveira. A corrida, que já se tornou uma tradição no calendário do atletismo goiano e faz parte também da programação nacional, chega na sua 5ª edição com novidades. O evento tem o intuito de estimular a prática de atividades físicas e ressaltar a importância do esporte e da educação para as nossas crianças, motivos que cativam ótimas parcerias. É fundamental, até porque o banco também ele está muito envolvido em todo esse processo de corrida, de tudo em parte de lazer e tudo olhando a qualidade de vida. A parceria que nós temos aí com o TRT, que é a 10ª região aqui de Goiás, para nós é gratificante poder ser aí o patrocinador, estar contribuindo com o TRT, principalmente para promover e provavelmente para proporcionar à população, às pessoas que vão estar aí, né, a questão da corrida, de caminhada. Eu acho que é um incentivo que o banco, através juntamente com o TRT, pode proporcionar a toda a população. Durante o lançamento foram apresentadas as peças de divulgação da corrida e todas as informações sobre as inscrições e percursos, que nessa edição serão de 5 e 10 quilômetros. Outra novidade desse ano será a corrida especialmente organizada para o público infantil, que vai acontecer um dia antes da corrida para adultos. A corridinha, como foi carinhosamente apelidada, tem tudo a ver com o tema escolhido, sobre a necessidade de mobilização para o combate à exploração infantil. A desembargadora Elza Cândida da Silveira fez questão de ressaltar o assunto. Realmente essa corrida vai ser um orgulho para nós. Nós vamos ao mesmo tempo fazer uma corrida que é famosa, até porque nós estamos no calendário nacional, que é a corrida do tribunal, para homenagear o tribunal no aniversário dele. Mas esse ano, além disso, nós vamos também fazer uma corrida de crianças no dia anterior para fazermos uma mensagem para a sociedade no sentido de erradicar o trabalho infantil. E por que erradicar o trabalho infantil? Para que as crianças tenham mais tempo para estudar, para que elas possam evoluir melhor, você entendeu? Para que elas saiam da pobreza, porque só com o estudo que eles vão conseguir ter um emprego melhor futuramente. E além disso, tirá-lo das ruas, né? Tirar as crianças das ruas, das drogas, entendeu? Da prostituição, que são os piores lances, né, na vida de uma criança. São os piores momentos para a família também. Então vamos mudar a visão. A sociedade precisa compreender que lugar de criança é na escola.
6 atletas que já fizeram história no atletismo goiano e nacional foram homenageados pelo TRT de Goiás. A atleta Sueli Pereira foi uma das homenageadas. Ela é da cidade de Jataí e tem vários títulos. Por último, foi a melhor brasileira na Maratona de São Paulo e ficou em 4º lugar geral na competição. Uma atleta que conhece bem o poder do esporte e as mensagens que ele pode transmitir. Essa corrida é diferente, né? Porque chama as crianças, incentiva mais. Eu acho isso muito importante que está acontecendo aqui. Motoboy já tem direito a adicional de periculosidade. O benefício entrou em vigor em outubro. Eles estão em toda parte, cruzam a cidade de um lado para o outro, fazem entregas, transportam passageiros, enfrentam todos os dias o trânsito pesado da capital. Nessa difícil corrida contra o tempo, uma simples queda ou um acidente mais grave pode trazer consequências para o resto da vida ou até terminar em tragédia. Segundo dados da Delegacia Estadual de Crimes de Trânsito, cerca de 80% das mortes no trânsito este ano aqui em Goiânia foram de motociclistas. Por ser considerado uma atividade perigosa, a partir deste mês, mototaxistas, motofretistas e motoboys que têm vínculo empregatício devem começar a receber o adicional de periculosidade. Isso significa um acréscimo de 30% no salário. A lei foi aprovada em junho deste ano, mas só foi regulamentada pelo Ministério do Trabalho em outubro. E os empregadores precisam ficar atentos porque vão ser fiscalizados. Quem não cumprir a regra vai sentir a dor no bolso. Vai ter multa. A multa não dá para estipular a priori quanto, não dá para ter um valor específico, até porque depende de situações específicas sujeitas de cada caso, né? Quantos empregadores, em que situação trabalhava, então há uma situação que circunda, que não especifica-se quanto de pronto haveria essa multa, mas desde 14 de outubro a auditoria já está liberada para fiscalizar. O assessor jurídico da Superintendência Regional do Trabalho também explica que nem todo profissional que faz uso da motocicleta ou motoneta vai ter direito ao benefício. Quem usa o veículo só no trajeto de casa para o trabalho não vai receber o adicional de periculosidade. A norma também não considera perigosas atividades em veículos que não precisam de emplacamento ou não exigem CNH para conduzi-los, e atividades em motocicleta em locais privados. Quem usa a moto no trabalho eventualmente ou de forma habitual, mas por tempo reduzido, também não vai ter o acréscimo no contra-cheque. Para que tenha esse direito do adicional de 30% sobre a remuneração, terá que comprovar o vínculo empregatício, empregador, empregado, seletista. Cooperativas e autônomos, onde não há esse vínculo empregatício, a pessoa que lida com a motocicleta não terá esse direito ao adicional de 30%. Desde que a lei entrou em vigor, essa empresa de transporte começou a pagar o adicional de periculosidade para os funcionários que trabalham sobre 2 rodas. O dono reconhece a importância do benefício, mas teve que fazer algumas demissões. Complicou bastante, nós tivemos pouco prazo para adaptação e tivemos sim redução, no nosso caso aqui em torno de 20%. O impacto foi complicado para as empresas absorver, está sendo complicado para absorver, apesar da gente já estar pagando. Isso é muito complicado, você do dia para a noite resolver aumentar a sua folha em 30%. E o valor do serviço prestado também vai ter reajuste. Nós vamos repassar para o tomador de serviço, o tomador de serviço, por sua vez, vai ter que repassar para o consumidor final. Traduzindo, isso seria a sua pizza um pouco mais cara, a taxa de entrega do medicamento um pouco mais caro e por aí vai. Marcos, que trabalha como motofretista há 2 anos, já faz planos com dinheiro extra. Ele vai fazer uma poupança para futuramente comprar uma nova moto. Para ele, essa é uma grande conquista da categoria. Sem dúvida, para nós, motofretistas, foi sempre uma luta que a gente teve e que agora veio nos ajudar, favorecendo muito que a classe conquistou, né? Então a gente já esperava isso há algum tempo e agora realmente podemos assim dizer que foi uma conquista nossa mesmo. No próximo bloco, o advogado Eduardo Cruel fala sobre a unificação que será promovida pelo processo eletrônico na Justiça brasileira. Voltamos já.
processo judicial eletrônico implica em uma mudança cultural para todos os operadores do direito. Uma mudança tão profunda quanto foi a passagem da escrita para a máquina de escrever. Certamente será uma das grandes revoluções da justiça brasileira, necessária para melhorar a eficiência e a economia, contribuindo para a redução da morosidade da tramitação processual e democratizando o acesso à justiça. O desafio agora é unificar o sistema em todos os tribunais brasileiros. E para falar sobre o assunto, recebemos o advogado Eduardo Cruel, que é especialista em direito eletrônico e autor do livro Processo Judicial Eletrônico e Certificação Digital na Advocacia, que chega à sua segunda edição. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, Marina. Bom, nossa primeira pergunta, o processo digital é um avanço irreversível na justiça brasileira? Sem sombra de dúvida, o processo eletrônico ele é um avanço onde nunca se teve no mundo tal tecnologia. A partir do momento que se implanta um processo eletrônico, o tempo morto do processo, que é aquele tempo onde o processo fica parado na escrivania, onde as pessoas ficam buscando onde é que estava, onde é que ficava a localização física, esse tempo basicamente ele não existe mais porque ele está dentro de um sistema. Com isso, a agilidade ela ganha em muito. Por quê? O tempo médio de processo, que era de 745 dias, um estudo aproximado, ele caiu para 47 dias. Então, esse processo, que diz respeito à celeridade, sem sombra de dúvida, ele vai trazer muitas benesses ao jurisdicionado. Certo. E a ideia de unificação do processo judicial eletrônico pelo CNJ é uma ideia bem-vinda, essa resolução 185? Na verdade, existiam mais de 60 sistemas de processo eletrônico no Brasil há tempos atrás. E essa pluralidade de sistemas realmente dificultava um pouco. Então, a unificação, ela sem sombra de dúvida, vai agilizar o trabalho para todo mundo. Eduardo, e o processo eletrônico, ele vai além da digitalização das peças processuais? Com certeza. Esse processo eletrônico, ele trabalha de uma maneira muito inteligente. Porque a digitalização das peças, ela é o início de tudo. Mas o advogado, ele tem que estar atento a algumas regras processuais. Por exemplo, quando se trata de recursos, existem prazos, existem normas, existem guias de pagamento, de recolhimento do depósito recursal. E sem esses pré-requisitos, que nós chamamos de preliminares de conhecimento do recurso, necessariamente o recurso só vai ser admitido se ele tiver todos esses pré-requisitos atendidos. Então, se você vai digitalizar um documento e ele tem uma resolução baixa, necessariamente a pessoa que vai ler e fazer a admissibilidade desse recurso, ele vai falar, olha, eu não consigo ler isso daqui. Tem que passar a ter um padrão, então, Sem dúvida, porque a ausência de um padrão, por exemplo, 200 pontos por polegada, é uma resolução mais do que suficiente para você ter uma digitalização com qualidade. E também isso vai interferir nas regras processuais, porque se você junta uma peça processual para um recurso, um documento importante, mas esse documento como uma guia de preparo, como eu disse, e essa guia de preparo ela não está com legibilidade, a pessoa não vai conhecer do recurso e você vai perder a chance de ter a sua matéria devolvida ao tribunal para que ele venha a reexaminar a matéria. Eduardo, você que já percorreu o Brasil todo aí com seu livro, conheceu as realidades distintas aí dos tribunais brasileiros. Os tribunais eles vão conseguir cumprir os prazos estabelecidos pelo CNJ na resolução e há estrutura para isso? Marina, é uma boa pergunta. A estrutura do nosso país ela é muito grande, Nós temos uma dimensão continental e, naturalmente, cada tribunal tem uma autonomia que deriva da própria Constituição. Com isso, eu não tenho dúvida nenhuma que todos os presidentes estão se empenhando ao máximo para que isso venha a acontecer e isso venha a atender o anseio da população, que é realmente dar a justiça célere para todo mundo. Eduardo, e uma parcela da advocacia não domina a ferramenta. Nesse caso, pode haver exclusão digital e o que constituiria um obstáculo ao exercício profissional? Olha, é uma situação um tanto quanto peculiar. Na Faculdade de Direito, nós não somos ensinados a trabalhar com a informática. Isso aí veio com o tempo e a implementação do processo judicial eletrônico trouxe novas tecnologias até então não utilizadas pelos advogados. Então, o grande problema também está na base, não só numa questão do exercício hoje, do que os advogados trabalham com isso. Em relação
a resposta da segunda parte da pergunta, no que diz respeito a se pode ter um obstáculo no exercício da advocacia, eu acredito que sim. Explico. No intuito de colaborar com a categoria profissional dos advogados, o livro nasceu de um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção Goiás, para que viesse a capacitar os colegas. Então, a percepção ocorreu de que a reunião dessas informações trazidas pelo processo judicial eletrônico não estavam catalogadas em um lugar só. Então, teve que ter uma prática, uma experiência, e com essa experiência nós reunimos todas essas informações. E quando eu terminei de escrever o livro, o que eu percebi? Eu percebi que o livro ele tratava de assuntos com um viés na tecnologia da informação, nos aspectos processuais, nos aspectos normativos do processo eletrônico, de sorte em que a pessoa, ao lê-lo, ela teria condição de aprender a trabalhar com o processo eletrônico como um todo. Então, a necessidade, não só de você ler esse livro, mas de fazer cursos, buscar informações, tutoriais que existem hoje na internet para os sistemas de processo eletrônico, eles são fundamentais. Porque se você não souber trabalhar com o processo eletrônico e dominar essa ferramenta, sem sombra de dúvida haverá essa exclusão digital. E nós, advogados, somos o elo entre a sociedade e o poder judiciário. Cumpre a nós o dever deontológico de nos mantermos atualizados em relação aos aspectos processuais, legais e agora também os aspectos tecnológicos. Nós vamos para um breve intervalo. Na sequência, continuamos a conversar com o advogado Eduardo Cruel. Voltamos já. Voltamos com o nosso quadro de entrevistas, falando hoje com o advogado Eduardo Cruel sobre o processo judicial eletrônico. Eduardo, a certificação digital, ela é obrigatória para o advogado na utilização do processo eletrônico? Sim, ela é obrigada. A certificação digital, ela nasceu da medida provisória 2200 de 2001, que introduziu essa tecnologia da criptografia assimétrica. A produção de documento eletrônico ela existe de duas formas, o documento físico e o documento eletrônico propriamente dito. O documento eletrônico propriamente dito é aquele que advém de uma página na internet onde você precisa ter aquela informação ou eventualmente uma fotografia ou até mesmo um vídeo. No caso de uma página, por exemplo, que foi hackeada e você precisa ter essa prova para juntar no processo. Existem duas maneiras. Ao você assinar eletronicamente esse arquivo, você primeiro precisa obtê-lo. Então você precisa congelar essa tela, aí você assina o documento e junta no processo. No entanto, às vezes a pessoa, o cidadão comum, ele não conhece esse procedimento. Como que ele faz? Então ele deve se direcionar a um tabelião, onde ele vai fazer uma ata notarial, e com isso ele vai ter a fé pública daquela página que foi visualizada por aquele tabelião e que vai fazer uma certidão narrativa dizendo exatamente o que consta no teor daquela informação. Com isso, você tem uma produção de provas robusta, com validade jurídica e com fé pública, o que dá uma credibilidade muito forte para esse tipo de prova. No entanto, também existem os documentos em papéis. Esses documentos eles precisam ser digitalizados, colocados nos formatos que os tribunais assim determinam, geralmente são PDF, e nesse formato depois você, ao entrar no sistema, fazer o seu login, fazer sua senha, já com o certificado digital também, você utilizará da assinatura digital para também dar essa fé pública no processo. Eduardo, e o processo judicial eletrônico, ele garante a proteção dos arquivos eletrônicos? Olha, eu não tenho dúvida que é um sistema extremamente seguro. Essa tecnologia da criptografia assimétrica também é utilizado pelos tribunais. Então, ao você inserir documentos no sistema de processo eletrônico, eles não podem ser mais retirados. E os arquivos, uma vez estando nos servidores, eles são replicados, ou seja,
Tem um servidor que funciona em um determinado momento, outro servidor funciona como backup, na eventualidade de um sair fora do ar e outro, naturalmente, entrar em ação. Eventualmente, existe até mais de 2 servidores que assim trabalham. Ok. E qual a avaliação que você faz da implantação do processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho em relação aos demais tribunais? Olha, a Justiça do Trabalho do Estado de Goiás, ela está de parabéns, porque ela sempre foi pioneira, sempre foi vanguardista. A tecnologia chegou e foi muito bem aceita. O processo natural de evolução partindo do EDOC, né, para outros sistemas, agora com o sistema do PJE. Esse sistema de transição todo foi muito útil, né? A adaptação dos advogados foi paulatina, de repente, nessa mudança de sistemas, e eu não tenho sombra de dúvida que a agilidade natural da Justiça do Trabalho vai se sobrepor, né, com a tecnologia do processo eletrônico. Então, necessariamente, vocês estão de parabéns. Eduardo, e o cidadão comum que não tem advogado e também não tem acesso à certificação digital? Como é que fica essa situação? É uma situação mais delicada, né? Porque com a atual legislação, existe um princípio no direito do trabalho, especificamente, que trata do jus postulandi, ou ius postulandi, como queiram. Essa é a faculdade que a pessoa tem, o cidadão comum tem, de procurar a Justiça do Trabalho sem estar assistido por um advogado. Só que a tecnologia, ela trouxe algumas benesses, só que nós vivemos um país que ele tem uma realidade social um tanto quanto diferente em todas as suas dimensões. Então existe essa situação onde a pessoa ela não tem condição econômica de comprar um certificado digital porque ele tem um valor até expressivo. Naturalmente, a tecnologia ela vai ajudá-lo na entrega da prestação jurisdicional mais rápida, mas e até chegar lá? Esse é o ponto. O cidadão comum precisa ter a consciência que é importante ele estar assistido por um advogado. Mas se ele ainda assim não o quiser, ele pode se dirigir à Justiça do Trabalho no setor de atermação e falar o problema dele para que isso venha a ter eventualmente uma solução e ele ter a resposta da justiça ao problema dele. Mas também ele tem uma outra opção, né? Ele pode ir a um cartório que eventualmente preste o serviço de digitalização com fé pública. Esse serviço ele existe e é um serviço muito interessante porque a documentação que está sendo digitalizada, ela está sendo conferida pelo tabelião. E com isso, ele vai ter uma condição de dar uma credibilidade muito maior para essa documentação. Então, seria uma alternativa para que ele viesse também a dar essa condição para ele poder instruir o processo que ele viesse a entrar. Eduardo, e os detalhes desse tema são abordados no seu livro, que já teve a primeira edição, um sucesso, e a segunda já está quase saindo, né? E sim, na verdade, esse trabalho ele começou em 2009 e de lá para cá a segunda edição ela vem sendo construída com muito carinho, visando uma análise das prerrogativas dos advogados junto aos sistemas, as tecnologias que estão sendo implantadas, as novas regulamentações, enfim, toda essa abordagem ao processo eletrônico, ela está sendo muito bem desenhada para que as pessoas possam ter aonde buscar umas informações que venham realmente a agregar valor ao exercício profissional. Tá ok, parabéns pelo trabalho e obrigada pela participação aqui no Hora Extra. Eu que agradeço e gostaria também de fazer um alerta a você, advogado. Busque as informações que existem hoje no que diz respeito à informática, a essa tecnologia que está sendo implementada em todo o nosso país. Os sistemas de processo eletrônico, eles não são um produto acabado. O software, ele é um processo de desenvolvimento constante. Isso requer aprimoramento profissional constante. Fica a dica e muito obrigado pela oportunidade. Tá ok. Mais informações sobre o TRT de Goiás você encontra na nossa página na internet e também pelas redes sociais Facebook e Twitter. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.